Bom dia! Hoje são 22 de dezembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 38º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns trechos de livros do Augusto Cury, de sua coleção Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Estou aqui fazendo, repito, um pequeno estudo sobre alguns trechos. E estou aqui com o livro O Mestre da Vida. No quadro, citei aí mais uma passagem do livro de Bart Ehrman, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Muito bem, vamos agora aqui a mais um trecho do Augusto Cury, certinho? O título está aí, não é? Augusto Cury e Jesus Cristo. 38º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo é do Augusto Cury e não minha. Eu uso apenas Jesus. Por quê? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. É por isso que eu digo apenas Jesus. Na página 34 do livro do Dr. Augusto Cury, O Mestre da Vida, ele diz, o Mestre da Vida, que é Jesus aí para ele, o Mestre da Vida aceitava os limites das pessoas. Por isso, amava muito e exigia pouco. Ensinava muito e cobrava pouco. Diz aí o Augusto Cury, estudando a personalidade, entre aspas, de Jesus. Eu já disse aqui que não existe uma personalidade de Jesus como insinua o Augusto Cury aqui. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem várias personalidades de Jesus, porque os evangelistas escreviam de acordo com o que ouviam do povão na época. Nenhum dos evangelistas conheceu Jesus, conviveu com Jesus algum. Eles iam escrevendo, eles iam ouvindo, obviamente, discursos orais de pessoas muito analfabetas daquela época, mergulhadas em ignorâncias, deuses, anjinhos, demônios, etc. E eles iam escrevendo de acordo com também seu ponto de vista. É por isso que são muito diferentes os evangelhos quando traçam as personalidades de Jesus. Então não existe apenas uma personalidade de Jesus, como diz aqui o Augusto Cury. E vou provar isso aqui com várias passagens bíblicas. Ele está dizendo aqui que Jesus aqui dos evangelhos aceitava os limites das pessoas, que Jesus amava muito, que Jesus exigia pouco, que Jesus ensinava muito e que Jesus cobrava pouco. Vou mostrar aqui com passagens bíblicas que essas personalidades aqui de Jesus também são personalidades diferentes do que diz aqui o Augusto Cury. E isso é porque, é o que eu digo, não existe apenas um Jesus nos 4 evangelhos, mas vários Jesus, vários, certinho? E é o que diz aqui o Bart Ehrman, doutor em teologia, mestre. Esse aqui sabe tudo sobre Bíblia, mais de 30 livros sobre Bíblia, mais de 30 anos como professor de cristianismo, doutor em teologia, domina o grego só para estudar o Novo Testamento em sua língua original, língua grega. Ele, Bart Ehrman, é diretor de estudos religiosos
de uma universidade na Carolina do Norte, em Chapel Hill, há mais de 30 anos. Certinho? O Bart Ehrman, na página 77, ele diz assim: a maioria das pessoas não lê a Bíblia assim. Elas supõem que, já que todos os livros da Bíblia estão reunidos entre as mesmas capas duras, todo autor está basicamente dizendo a mesma coisa. O que ele diz aqui é uma verdade absoluta. Ele está dizendo aqui que a maioria das pessoas que lê a Bíblia, a maioria, que essa maioria de pessoas não lê a Bíblia como a Bíblia o é. Lê a Bíblia de forma distorcida. A maioria das pessoas que lê a Bíblia, diz o Bart Ehrman, supõe que aqueles livros que estão na Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e no Novo Testamento, a pessoa supõe que aqueles livros ali que estão entre as duas capas duras, essa pessoa supõe que aqueles livros ali têm uma unidade. Entendeu? É o que diz o Bart Ehrman aqui. Pelo fato de os livros estarem ali na Bíblia cristã, todos os livros, a maioria das pessoas que lê a Bíblia pensa que aqueles livros ali que estão entre as duas capas duras são livros que tratam com a mesma unidade sobre qualquer assunto e sobre aí a pessoa de Jesus. O Bart Ehrman sabe muito bem que existem nos 4 evangelhos do Novo Testamento, que existem ali vários perfis diferentes de Jesus. É por isso que você não pode ver apenas uma personalidade de Jesus, porque aí você vai errar. Você vai escorregar na casca de banana. E é o que faz aqui o Augusto Cury. Ele traz aqui características da personalidade de Jesus, que são desmontadas por essas passagens aqui. É o que diz o Bart Ehrman. A maioria das pessoas supõe que a maioria das pessoas que lê a Bíblia supõe que todo autor está basicamente dizendo a mesma coisa. E não está. É o que estou mostrando aqui. E não está. Entendeu? A maioria das pessoas que lê a Bíblia supõe isso, que os livros estão dizendo a mesma coisa. E é o caso aqui do Augusto Cury. E aí vem um erro. Repito, ele diz aqui que Jesus aceitava os limites das pessoas, que Jesus amava muito. Só que você pega nos 4 evangelhos inúmeras passagens de Jesus, inúmeros perfis de Jesus, que contrariam esse perfil aqui, dito pelo Augusto Cury. Entendeu? E é o que vou provar aqui com vários exemplos. Não dou mais exemplos aqui porque o quadro é pequeno. Então vamos mostrar aqui se é verdade realmente, como diz o Augusto Cury, que Jesus respeitava os limites das pessoas, que Jesus realmente amava as pessoas. Será que isso é verdade mesmo? Será que não há passagens bíblicas nos 4 evangelhos dizendo o contrário do que afirma Augusto Cury? Claro que há. E aqui estão. Certinho? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15, está escrito assim. Isso aqui está atribuído a Jesus, o próprio Jesus, dando regras aqui para seus discípulos. E Jesus diz, veja aí, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Em Mateus 10, versículos 14 e 15, você tem um Jesus aqui que não corresponde ao Jesus pintado aqui pelo Augusto Cury.
O Jesus aqui, ele é intolerante. Ele aqui diz a seus discípulos que ao passar por uma cidade qualquer, ao visitar uma casa, se o morador não quisesse ouvir os discípulos de Jesus, diz Jesus aqui que os discípulos deveriam deixar para lá, porque quando o Messias voltasse para aquele tempo, o Messias iria se vingar daqueles moradores que simplesmente não quiseram ouvir as palavras dos discípulos. Então você vê aqui um Jesus que não ama, um Jesus que traz o ódio aí em seu cérebro, um Jesus completamente intolerante. Ninguém é obrigado a ouvir qualquer pessoa que chegue à sua casa. A pessoa bate palmas ali, ninguém é obrigado a ouvir aquela pessoa. E Jesus está dizendo aqui que se os seus discípulos fossem recusados por algum morador, o Messias, que viria para aquele tempo, no dia do juízo, iria castigar aí aquele morador que simplesmente não quis ouvir aí as palavras dos discípulos de Jesus. Então você vê aqui que é mais uma personalidade de Jesus que contraria o que diz o Augusto Cury aqui, que Jesus respeitava os limites das pessoas. E aqui Jesus não está respeitando os limites das pessoas que simplesmente não querem ouvir seus discípulos. Entendeu? São vários perfis diferentes de Jesus. Não existe uma personalidade de Jesus, como diz aqui o Augusto Cury. Outro exemplo aqui, Mateus capítulo 24, versículo 16. Aqui o próprio Jesus, mais uma vez, nessa lenda bíblica, ele está aqui falando a seus discípulos no Monte das Oliveiras e comentando ali sobre a volta do Messias, que não veio para aquele tempo. Então veja aí em Mateus capítulo 24, versículo 19, Jesus aqui dizendo, ele próprio, dizendo para seus discípulos: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus está dizendo aqui que quando o Messias voltasse para aquele tempo e não voltou, o Messias iria descer ali com poder e fúria e que iria castigar ali aquelas pessoas que não aceitassem o Jesus aí dos evangelhos, correto? Então Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos que as mulheres grávidas daquela época, quando ele voltasse, ai das mulheres grávidas, porque elas iriam sofrer muito mais do que as mulheres não grávidas, e sofrer muito mais das mulheres que não estavam amamentando crianças aí naquela época, né? Então você vê um Jesus aqui que não traz esse amor propagado pelo Augusto Cury. Jesus aqui odiando as mulheres grávidas, e mulher grávida significa que está, dependendo do estado de gravidez, ela está com um ser humano também bem desenvolvido no útero, não é? Mais um ser humano inocente. E Jesus aqui, acabando com as mulheres grávidas, na volta do Messias, que não ocorreu, Jesus aí trazendo prejuízos às mulheres grávidas, estaria também o Jesus matando aquele ser humano dentro do útero materno. Então você vê aqui um Jesus pintado num quadro completamente diferente do Jesus aqui exposto pelo Augusto Cury. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, outro exemplo. Jesus aqui dizendo para seus discípulos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então você vê aqui mais uma vez um Jesus que não ama aqui o lar familiar. Mais um Jesus aqui que em sua morbidez exige aqui um amor maior para ele de um filho do que em relação ao pai ou à mãe. E um amor maior para ele de um pai ou de uma mãe do que aquele amor dedicado aos filhos.
É um Jesus aqui que mede a intensidade do amor, o que é um absurdo. Então você vê aqui em Mateus capítulo 10, 37, mais um perfil de Jesus, diferente do perfil de Jesus mostrado aqui pelo Augusto Cury. Entendeu? Por que isso? Porque não existe uma personalidade de Jesus nos evangelhos. Cada evangelista ia pintando o seu Jesus de acordo com suas conveniências. Em Mateus capítulo 19, versículo 29, mais um exemplo. Está escrito assim, e Jesus, veja aí, dizendo para seus discípulos, Jesus aqui, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja a maldade que está aqui. Esse Jesus aqui, de Mateus capítulo 19, versículo 29, nada tem a ver com o perfil de personalidade do Jesus aqui, traçado pelo Augusto Cury. Repito, Augusto Cury diz que Jesus aceitava os limites das pessoas. E aqui Jesus não está aceitando os limites das pessoas. Aqui é uma propaganda completamente contra a união familiar, contra a família. Aqui é uma propaganda contra a família. Aqui é um incentivo à desunião familiar. Jesus aqui diz que aquele homem que abandonar seu lar, que deixar seu lar em nome dele, aquele homem que abandonar a esposa, que abandonar seus filhos, esse homem receberá muitas vezes mais e herdará ainda a vida eterna. Aquele homem que abandona o lar em nome de Jesus. Entendeu? Isso aqui é de uma ignorância sem fim. Isso aqui é uma maldade sem fim. Esse Jesus que está aqui em Mateus 19, 29, é contrário ao Jesus que está aqui no Cury, dessa passagem aqui do Cury, dizendo que Jesus aceitava os limites das pessoas. Outro exemplo aqui para terminar. No Evangelho de João, você tem capítulo 3, versículo 16. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então você vê aqui em João mais uma personalidade de Jesus, diferente da personalidade traçada aqui pelo Augusto Cury. Certinho? Augusto Cury, repito, diz que Jesus aceitava os limites das pessoas. Aqui, Jesus não aceita os limites das pessoas. Aqui, aquele que não acreditar em Jesus vai perecer, vai sofrer eternamente no inferno imaginário cristão. Quem não aceitar a Jesus, olha aqui a intolerância, quem não aceitar aqui a Jesus, perecerá. Isso aqui é intolerância, é não aceitar a crença dos outros, é não aceitar o direito de liberdade de crença das demais pessoas. Então você vê aqui, além disso, você vê aqui aquela ignorância a que me referi, não é? No vídeo passado. Porque Deus amou ao mundo que deu seu Filho unigênito. Aqui, o terrível sacrifício, não é? Deus aqui entregou Jesus à morte para que o próprio Deus, não ria, por favor, não ria, para que o próprio Deus perdoasse os pecados da humanidade. Essa ignorância aqui, que faz parte da bandeira cristã. O sacrifício humano, uma profunda ignorância do homem antigo e uma profunda visão errônea de justiça. Aqui é o justo pagando pelo pecador, o que é um absurdo, mas é comum no mundo da Bíblia, um mundo extremamente atrasado. Então mostrei aqui com esses 5 exemplos dos evangelhos, que aqui há perfis diferentes da personalidade de Jesus. Não existe apenas uma personalidade de Jesus, como insinua aqui o Augusto Cury. Isso acontece porque é o estudo errado
da Bíblia, como diz aqui o Bart Ehrman. Ele diz que a maioria das pessoas não lê a Bíblia de forma responsável e fazendo comparação entre os livros. Ele diz que a maioria das pessoas supõe que todo autor da Bíblia, que cada evangelho está basicamente dizendo a mesma coisa. E não está. E não está. Mas ele diz aqui que a maioria das pessoas supõe isso aí, porque vê os livros ali, formando a Bíblia, entre as duas capas duras, e pensa que aqueles livros dizem a mesma coisa, e não dizem. A maioria das pessoas aqui erra, e o Augusto Cury entra aqui, nessa sinuca de bico. Portanto, aí mais um vídeo, e vamos para o próximo. Muito obrigado.